E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, hoje a gente vai seguir com as demonstrações dos teoremas da seção 1 do capítulo 11, né, do livro do Elon. E a gente vai provar em particular o teorema de mudança de variável, integração por partes, teorema do valor médio para integrais e a fórmula de Taylor com resto integral e com resto de Lagrange, ok? Então vamos nessa, vamos para o vídeo, as demonstrações são curtinhas hoje. Bem, pessoal, então no último vídeo a gente demonstrou o teorema fundamental do cálculo, né? E uma coisa que eu não falei para vocês, que é o usual lá no cálculo e que eu acabei não falando. Aqui nesse sentido do 1 implica 2, eu estou com esse microfone aqui, está me atrapalhando um pouco por causa da posição, tá? Mas eu vou me adaptar. No 1 implica 2 aqui, a gente está dizendo o quê? Que essa função é uma primitiva, ou seja, se eu derivar essa função aí, se eu derivar a integral, basicamente é isso. Se eu derivar essa função aqui, que é a integral de a até x, se eu derivar essa parada aqui, pessoal, em relação ao x, o x é a variável que está aqui. Então, isso volta para a própria função. Isso, claro, se a função for, se for contínua, que é a hipótese do nosso teorema, ok? Agora, já no 2 implica 1, por que não está indo? Já no 2 implica 1, pessoal, no 2 implica 1, a gente teria o inverso, né? Se eu integro de a até x f' de t dt, então isso aqui é o resultado, bem, aí não fica f de x, né? Vai ficar f de x menos o f de a. Mas se eu integro e depois derivo, eu chego na mesma função, ok? Mas se eu derivo e depois integro, eu vou estar na diferença do f de x pelo f de a, ok? Então eu esqueci de falar isso no vídeo passado, mas é algo bem conhecido do cálculo mesmo, tá? A gente vai hoje provar o teorema de mudança de variável, e aí sim vai justificar por que na integral a gente usa f de x dx, f de t dt, uma vez que a definição de integral é no intervalo. Eu só precisaria escrever a integral de a até b de f. Eu não preciso dizer aqui, tá, f de t dt, beleza? Obviamente a gente sabe quando a gente faz integrais múltiplas, etc. Mas quando a gente faz mudança de variável, também é interessante usar aqui a letra para a gente não se confundir nos cálculos, beleza? Então vamos lá. Então o primeiro teorema que a gente vai provar hoje é o teorema de mudança de variável. E é bastante simples. Suponha que a função f é contínua e que a função g tem derivada contínua. Vou explicar já já o porquê de cada uma dessas hipóteses e que a imagem da g está dentro do domínio da f, ok? Então, a integral de f de g de c até g de d é igual à integral de c até d de f composto com g vezes a derivada da g, ok? Lembra que aqui seria o seguinte, se a gente chamasse essa parada aqui de u, esse seria o du em linguagens de diferencial, que é o que a gente usa no cálculo, né? E aí, claro, né, o u no c é justamente o g de c, né? E o u no d é justamente o g de d. Então, a gente transforma lá no cálculo desse jeito. Com essa notação geralmente de diferencial, vem de cá para cá, não é isso? Então, não vou fazer tanto detalhe, isso é uma coisa do cálculo, acho que todo mundo aqui domina de boa. Bem, a gente vai usar essas hipóteses de ser contínua porque a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo. E é óbvio que a g tem que ter derivada, senão não faria nem sentido essa aparição aqui da g', ok? Mas a gente vai usar a continuidade da g' também para que eu possa usar o teorema fundamental do cálculo aqui, em ambos os lados, ok? Então vamos lá. Pelo teorema 1, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, tá, pessoal? A f, por ser contínua, possui uma primitiva f grande, beleza? E é claro que pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral aqui você aplicar a primitiva no intervalo superior, no extremo superior da integral, menos a primitiva aplicada no limite inferior da integral, ok? Então, esse lado aqui fica igual a isso aqui, sendo f
uma primitiva da fzinha, beleza? Então a gente está considerando essa primitiva f grande, primitiva da fzinha. Agora vamos olhar para essa parte de cá, ok? Pela regra da cadeia, pessoal, preste atenção, pela regra da cadeia, se eu derivar f grande composta com g, o que é que eu vou ter? F grande, tá? Se eu derivar f grande composta com a g, vai ser o quê? A derivada da f aplicada na g vezes a g'. Lembra que a derivada da f, como a f é uma primitiva, é a fzinha. Então, a derivada dessa composição dá isso aqui. Ou seja, preste atenção, deixa eu diminuir aqui um zoom, olha. Ou seja, essa função aqui, essa composição, é uma primitiva disso aqui. Ok? E aqui é tudo contínuo. A f é contínua, a g é contínua, a g' é contínua. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, para calcular essa integral, sabendo que essa é uma primitiva, essa integral nada mais é do que aplicar essa função no limite superior menos no limite inferior. Então, essa integral aqui se torna isso menos isso. Mas é claro, quando eu comparo esse valor com esse valor, eu percebo, obviamente, que são iguais. Logo, essa integral é igual a essa, tá? E essa é, mais uma vez, essa é a fórmula de mudança de variável para integrais, ok? Bem, como eu já falei para vocês, por causa dessa mudança de variável é que faz sentido a gente ficar mantendo aqui o f de x, dx, ok? Isso ajuda bastante na hora de calcular. Bem, agora a gente vai usar uma notação, tá? Eu estou seguindo o Elon fino, tá, pessoal? A gente vai usar a notação que é comum lá, que é essa notaçãozinha aqui, né? Isso aqui com um parêntese, uma chave aqui, um colchete, desculpa, de A até B, nada mais é do que a notação para f de B menos f de A, beleza? A gente vai usar essa notação porque vai ajudar a gente na fórmula da integração por partes, que também é fácil de demonstrar, tanto a mudança de variáveis quanto a integração por partes dá para fazer lá no cálculo, tá? Então vamos lá. Suponha que a f e a g as duas têm derivadas contínuas. Então, a integral de f vezes g' de A até B é f vezes g de A até B, beleza? Aqui já está integrado, ok? Então, é só essa diferençazinha que a gente já denotou assim, menos a integral de f' g de x dx, ok? Na linguagem lá do cálculo, a gente geralmente chama assim, se a f é u e a g é v, então isso aqui seria u dv, aqui seria u vezes v, menos, aqui seria esse com esse é o que dá o du, né? E esse seria o v, então é v du, ok? Então, na linguagem do cálculo é isso aqui, tá? Na linguagem de diferencial, que eu quando faço cálculo, geralmente eu uso essa outra linguagem, né? Eu acho mais fácil, ok? Bem, mas aí também é bem simples, pessoal, por causa do teorema fundamental do cálculo. Esses dois são resultados do teorema fundamental do cálculo diretamente com algumas regras de derivadas, tá? O que a gente fez agora foi o de mudança de variável, eu apliquei a regra da cadeia. E aí o que acontece? Nesse daqui a gente vai usar a regra do produto, da derivada, ok? Veja, a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, ok? Então, se eu taco a integral de A até B dos dois lados, taquei a integral de A até B dos dois lados. Então, o que acontece? Pelo teorema fundamental do cálculo, eu pedi tudo contínuo, eu pedi que as derivadas fossem contínuas justamente para usar o teorema fundamental do cálculo. Então, tanto a f, quanto a f', quanto a g, quanto a g' é tudo contínuo. Então, posso aqui aplicar o teorema fundamental do cálculo. Quando eu integro aqui de A até B, pelo que eu acabei de falar do teorema fundamental do cálculo, quando eu integro de A até B, isso vai dar, ó, a integral, quando eu integro aqui, vai ser a integral da derivada, né? Então, isso aqui é só aplicar a função no limite superior menos no limite inferior. Então, fica f vezes g, né, colchetezinho de A até B, que é justamente aplicando B menos 1 do A. E aqui vai ficar cada uma das integrais separadamente, né? A integral disso de A até B mais a integral disso de A até B, ok? Bem, se eu puxar essa daqui, então o que é que eu tenho? Que isso aqui é igual a isso mais isso, ok? Beleza? Se eu puxo esse para o lado de lá,
muda o sinal, né? Então, esse camarada é igual a isso aqui menos isso, que é justamente a regra que a gente queria demonstrar. Beleza? Vamos seguir, que eu quero um vídeo mais curtinho hoje, já está em 10 minutos, né? Então, a fórmula do valor médio para integrais. Pessoal, eu vou explicar o corolário como forma do valor médio para integrais. Se eu não me engano, o de Jairo, até vou conferir aqui já já, o de Jairo, ele chama de teorema do valor médio para integrais justamente o corolário, ok? Então, deixa eu só explicar o corolário. O corolário é muito imediato, tá, do teorema. Lembra, o que é o teorema do valor médio para derivadas? Para derivadas, é o seguinte. Então, você tem uma função aqui, ó, digamos, você tem uma função que sai assim, e dentro das condições lá de ser derivável, no aberto, contínuo, no fechado, você, dada essa curva, esse aí é o gráfico, o de preto é o gráfico da função. Então, existe um ponto onde a reta tangente à curva nesse ponto é paralela à reta secante que sai do ponto A no ponto B, beleza? Aqui seria AF de A, esse aqui é o AF de A, e aqui é o B, F de B. Então, basicamente eu acho um ponto no meio ali, onde a derivada vale justamente o valor dessa inclinação da reta secante. No teorema do valor médio para integrais, aí eu vou dar essa minha explicação aqui, na verdade tem a ver com esse corolário, tá, pessoal? O teorema é um pouco mais geral. Então veja, o que o corolário está dizendo é o seguinte, olha, a integral de A até B de F, existe um Czinho entre A e B, tal que a integral de A até B de F é igual a F de C vezes B menos A. Primeiro, vamos pensar na função positiva para a gente ter essa relação com área, ok? Então pense numa função assim positiva, ok? Para a gente ter a ideia de área. Então essa integral de A até B, essa integral da F de A até B é justamente essa área aqui que eu estou pintando de azul, ok? O que ele está me dizendo, pessoal, é que deve existir algum pontinho aqui, algum C, não sei onde, mas existe. Ele não me diz como é que eu calculo, mas existe, de maneira que a área do retângulo de altura F de C e de base AB, né, continua sendo AB aqui, a área desse retângulo vermelho é igual à área embaixo da curva. Isso eu estou pegando, obviamente, a função positiva para ter essa ideia de área, tá? Então, essa ideia é geométrica, mas ela vale mesmo que a função seja negativa, ok? Ou seja, o teorema vale, essa formulazinha vale mesmo que a função seja negativa. Então, esse aqui é o que diz o teorema do valor médio para integrais. Na verdade, o corolário aqui, que o Elon chama de corolário, ok? Mas outro livro, se eu não me engano, eu vou olhar aqui, se eu não me engano, o de Jairo, chama de teorema do valor médio, esse corolário, tá, pessoal? Então, para provar essa formulazinha aqui do corolário, a gente vai provar um mais geral, que é o que a gente vai utilizar também para demonstrar outros resultados, que é o seguinte: sejam F e G de A em B em R, de maneira que a F seja contínua, eu vou explicar. Eu gosto de enfatizar onde é que a gente está usando os resultados, pessoal, as hipóteses, porque às vezes não fica tão claro onde é que usou as hipóteses. Nesse caso, a gente vai pedir que a F é contínua. Eu estou falando meio esquisito, né, com esse microfone aqui na minha frente. É que eu queria melhorar o áudio, mas eu estou meio esquisito aqui, estou me abaixando. Mas é a vida, tá? Deixa eu me ajeitar. Bem, pessoal, então vamos lá gravar, demonstrar, né, o teorema do valor médio para integrais. Então eu já aprendi aqui que eu não posso tocar direito nesse microfone, porque senão pode bater aqui no botão de mudo, ok? Então vamos lá para a demonstração. Aqui o teorema diz o seguinte: sejam FP funções de A, B em R, de maneira que a F seja contínua e que a P seja integrável, só que a P eu estou pedindo também que ela seja não negativa, ok?
Então, deve existir um número C no intervalo, de maneira que a integral de f vezes p é igual a f vezes c, f de c, desculpa, vezes a integral de p, beleza? Então, já falei para vocês, eu dei a ideia ali do que seria o valor médio no sentido ali, fica mais simples quando a gente vê a p como uma função constante, ok? Então vamos lá demonstrar esse teorema, pessoal. Eu vou tentar deixar claro para vocês onde é que a gente usa. A gente usa, na verdade, mais de um momento, que a função f é contínua. A gente usa todas as hipóteses, óbvio, tá? Então, às vezes, a pessoa lê a demonstração, não percebe onde está uma ou outra hipótese sendo usada, ok? E vamos lá. Primeiro, como a f é contínua, ela é limitada, então seja mzinho o seu ínfimo e mzão o seu sup. E aí o que acontece? Por ela ser contínua e a gente está num domínio compacto, pelo teorema de Weierstrass, esse ínfimo e esse sup são atingidos pela função, ou seja, o ínfimo é na verdade um f de x0 e o sup é na verdade um f de x1, ok? Então, pessoal, estou aqui olhando o tempo todo para ver se está gravando o áudio. Então, como eu já falei, né, então vale essa desigualdade para todo x, ou seja, f de x está entre o seu ínfimo e o seu sup, só que esse ínfimo e sup são atingidos pela própria f porque ela é contínua e a gente está num domínio compacto. E aí, como a função p é maior ou igual que zero, quando eu multiplicar ela nessa desigualdade, a desigualdade permanece do jeitinho que está, ok? Ou seja, do jeitinho que está, a gente não inverte nenhum do sinal da desigualdade. E isso vale para todo x dentro do domínio compacto. Então, passando o sinal da integral aí, pelo resultado que a gente já provou lá no capítulo anterior, acho que é o teorema 3, passando a integral aqui, é mantida a desigualdade ainda, beleza, pessoal? Então, fica a integral disso é menor ou igual que a integral disso, que é menor ou igual que a integral disso. Lembrando que isso aqui é uma constante em relação ao x, que isso aqui é uma constante, tá? Beleza? Esse x0 não está variando, é o mzinho, então é constante. Mesma coisa, esse de cá é constante, é o mzão, ok? Então, quando eu integro isso aqui, vai ficar esse cara vezes a integral de p. Aqui no meio fica a integral disso, que é o que eu quero provar, que é igual a um f de c vezes a integral de p. E do lado de cá, mais uma vez, esse cara aqui sai da integral e fica f de x1 vezes a integral de p. Só para facilitar aqui a notação, vamos chamar esse camarada aqui de k, ok? Nesse caso é um k maior ou igual que zero. E aí a gente vai considerar a função k vezes f, que também é contínua por motivos óbvios. A f é contínua, você está multiplicando só ela por uma constante. Se ela é contínua, se essa função é contínua, preste atenção. Essa função é contínua e ela atinge tanto esse valor aqui quanto esse, né? No x0 ela vale isso, porque ela é k vezes f. E no x1 ela vale isso. Então preste atenção, essa função é contínua e assume os dois valores. Pelo teorema do valor intermediário, ela tem que assumir todos os valores intermediários a isso. Ok? Em particular, a k vezes f tem que assumir esse valor em algum momento. Então existe algum c de A até B, onde k vezes f assume esse valor, ou seja, f de c vezes k dá essa integral. Mas lembra, eu só fiz isso, só chamei isso de k para facilitar a notação. Mas k é igual a essa integral. Então, na verdade, o que eu provei é que existe um c onde vale essa igualdade, que é do que a gente queria demonstrar, ok? Para o corolário, que eu já expliquei para vocês, a ideia mesmo tá geométrica, a gente vê por aqui. Para o corolário, basta tomar P constante igual a 1 que o corolário sai imediato, ok? Não vou fazer tantos comentários aqui, não. A gente quer agora provar, pessoal, a fórmula de Taylor com resto integral e, como corolário disso, a gente vai provar a fórmula do Taylor com resto de Lagrange, com hipóteses um pouco diferentes do capítulo 9. Eu ainda, se você está assistindo esse vídeo, no momento que eu estou gravando, hoje é 18/6/2025, eu ainda não gravei o capítulo 9, que é sobre fórmula de Taylor, tá? Eu pulei essa parte e vim para a parte de integral logo. Mas a gente vai precisar falar da fórmula de Taylor quando for falar de séries de funções. Então, possivelmente, eu pare para gravar lá, ou se der, né? Claro. Então, eu não vou parar para explicar muito bem aqui o que significa a fórmula de Taylor, mas basicamente, assim, você quer estimar o valor de uma função em
perto de A, sabendo os valores de A e de suas derivadas. E, obviamente, você quer saber, por exemplo, a f de A mais H, o H é suficientemente pequeno, né? Ou não. Mas assim, você quer saber f de A mais H, estimar isso, sabendo quem é f de A e as derivadas de f de A, e também, obviamente, sabendo quem é um H, né? Isso é óbvio. Então, e isso gera, nessas fórmulas aqui, um resto, ok? Um resto. Aqui é resto integral, esse aqui se chama o resto de Lagrange, e aí a gente vai ver na parte de séries de funções quando a função for sem infinito, porque aqui eu estou considerando a de classe Cn, tá? Então, sem tantas explicações, eu vou primeiro provar um lema, e depois a gente vai provar o teorema. Deixa eu só explicar aqui a fórmula de Taylor, rapidinho, para vocês entenderem o que é que o lema vai fazer. Então, eu estou seguindo o Elon faz assim, né? Prova esse lema antes. E eu vou seguir ele, tá? Dava para fazer a demonstração, é óbvio que dava para fazer a demonstração direta, mas eu nem acho que ficaria tão maior se a gente provasse sem o lema. Mas eu vou seguir o Elon, eu gostei da ideia. É mais fácil provar o lema, fica mais direto. Então, mais uma vez, o que a fórmula de Taylor diz é o seguinte: suponha que a função tem enésima derivada contínua no intervalo, cujos extremos são A e A mais H, beleza? Ela tem n derivadas contínuas nesse intervalo, ok? Onde os extremos são esses dois aí. Então, f de A mais H é igual a f de A mais f' de A vezes H mais reticências fn a menos 1. Veja que eu estou considerando que ela tem n derivadas contínuas. Então, f de n menos 1, a penúltima derivada dela, dividido por n menos 1 fatorial, aplicado no A, vezes h elevado a menos 1, mais, e aqui é o resto integral que a gente está dizendo. A integral de 0 até 1 dessa função, vezes a enésima derivada de f de A mais th. A integral aqui em t, vezes h elevado a n, beleza? Então, basicamente, como eu estou falando, é você querer estimar esse valor sabendo todos esses camaradas aqui, todas essas derivadas da f, ok? E esse aqui é o resto integral que a gente está falando no teorema. Para provar isso, pessoal, a gente vai provar primeiro um lema, a gente vai considerar aqui, o lema já vai deixar a gente na cara do gol, ok? A gente vai provar o quê? Se uma função φ de 0 até 1 tem n derivadas contínuas, então a φ em 1 é igual ao somatório. É porque aqui ficou. Deixa eu dar uma pausa. Prontinho, eu mudei aqui a fórmula porque eu dei essa aula essa semana. E aí minhas alunas disseram: não, professor, essa fórmula com esse somatório assusta mais. Realmente assusta mais. E aí, basicamente, ele está dizendo o seguinte: olha, então φ em 1 é igual a φ0 dividido por 0 fatorial, o 0 fatorial é 1, né? Sobre φ' de 0 dividido por 1 fatorial, que também é 1, φ duas linhas de 0 sobre 2 fatorial, até φ n menos 1, a nésima menos 1 derivada, falei errado aí, aplicada no 0 sobre n menos 1 fatorial, mais essa integral aqui, que aqui está a enésima derivada da função, ok? Então, basicamente, a gente vai provar essa fórmula, e aí, só que basicamente a gente vai provar ela assim: essa integral é igual a φ de 1 menos todo esse negócio aqui. Esse é o que estava o somatóriozinho, beleza? Só abrir esse somatório. A gente vai provar isso por indução sobre n, que é a ordem aqui de derivação, ok? Então, primeiro, para o caso n igual a 1, fica bastante simples, porque quando a gente vê n igual a 1, pessoal, vou riscar aqui. N igual a 1, isso aqui se torna 1, e aqui fica só a derivada, a primeira derivada. Então, essa integral, na verdade, para n igual a 1, é isso aqui, ok? E do lado de cá? Do lado de cá, para n igual a 1, veja que aqui eu derivo até o n menos 1, beleza? Então, do lado de cá, eu só vou ter, não vai ter nada disso, porque está só até o n menos 1. Se n é igual a 1, você vai ter só a própria função. Então, do lado de cá vai ter φ de 1 menos φ de 0, ok? Tá, então o que é que eu tenho que provar? Na verdade, para o n igual a 1, o que a gente tem que verificar que é verdadeiro como eu já falei, a integral fica só a integral de 0 até 1 de φ', e aquele somatório ali, né, φ de 1 menos o somatório, na verdade o somatório só tem esse cara. Então fica φ de 1 menos φ de 0. Mas isso aqui é verdade pelo teorema fundamental do cálculo. Lembrando que a nossa hipótese é que
a enésima derivada é contínua. Nesse caso, o n é igual a 1, que essa função, essa derivada é contínua. Então, eu posso usar o teorema fundamental do cálculo nela, tá? Então, tem que prestar atenção quando a gente usa os teoremas se as hipóteses estão garantidas. Aqui, sim. Então, essa função aqui, eu estou supondo ela contínua, então, posso usar o teorema fundamental do cálculo. Então, a integral da derivada é só a diferença da função aplicada nos extremos, beleza? Então, aí a fórmula segue verdadeira para n igual a 1. Na verdade, é só um corolário imediato, para n igual a 1, corolário imediato do teorema fundamental do cálculo. Vamos supor que a fórmula é verdadeira para n igual a k, e a gente vai ter que provar para n igual a k mais 1. Então, mais uma vez, pessoal, eu falei para vocês, o que a gente vai provar é que essa integral é igual a φ de 1 menos esse somatório inteiro, beleza? Então, a gente vai supor por indução que para n igual a k, essa formulazinha é verdadeira. E eu tenho que provar para k mais 1. Ok? Então, quando eu coloco aqui, na integral n igual a k mais 1, olha, aqui vai ficar n é igual a k mais 1, então fica 1 menos t elevado a k sobre k fatorial na derivada 1 menos t elevado a k sobre k fatorial com a k mais 1ª derivada da φ, beleza? E o que é que eu tenho que provar? Que isso aqui dá φ de 1 menos o somatório daquela coisa, chegando até a késima derivada da φ sobre k fatorial aplicada no zero. A gente só vai usar aqui, então eu estou trabalhando com essa daqui, o que eu sei que é verdade é essa daqui. Em geral, pessoal, por indução, o que a gente tem é o seguinte, quando vai provar para o k mais 1, a gente tem que arrumar um jeito de chegar na expressão que a gente já tinha. Se for fórmula, né? Se não for fórmula, se for algum teorema, você tem que arrumar um jeito de cair um degrau aí, seja lá o que for esse degrau. Nesse caso, eu tenho que sair dessa integral e fazer aparecer essa, ok? Para isso, pessoal, é muito simples, é só usar a integração por partes que a gente provou nesse próprio vídeo. Por quê? Olha, preste atenção. Se eu chamo esse camarada aqui de V, e eu estou usando os símbolos do cálculo porque fica mais fácil, tá? Eu botei aqui de vermelhinho. Se eu chamo esse daqui, deixa eu botar mais para cá, porque eu estou com esse microfone na minha frente, está me atrapalhando. Se eu chamo essa função de V e isso aqui de du, pela integração por partes, vai ficar U vezes V, desculpa, aqui é V vezes U, beleza? Lembrando que se esse cara é o du, o V você integra, é o du, o U você integra uma vez. Aqui eu estou com a derivada de ordem k mais 1. Se eu integrei uma vez, eu vou chegar na derivada de ordem k, beleza? Eu estou falando integrar, mas na verdade antiderivar. Mas vocês entendem. Então, se esse é o du, o U é na verdade a késima derivada da φ, beleza? Então vai ficar U vezes V nessa diferença de 0 até 1, beleza? Menos, ó, eu botei de vermelho esse mais aqui porque vai ter outro menos que vai virar mais. Menos a integral de U dv. Aí preste atenção, o outro menos vai vindo justamente do dv. Isso aqui é V, né? Então quem é a derivada desse camarada? A derivada desse camarada é K 1 menos t elevado a k menos 1 sobre k fatorial vezes a derivada do que está dentro pela regra da cadeia. E a derivada do que está dentro é menos 1. Na aula que eu estava no quadro eu esqueci desse menos 1. Aí passei alguns minutos lá tentando ver o que estava errado. Alguns segundos talvez. E aí, óbvio, né? Esse k corta aqui, vai ficar só um k menos 1 fatorial aqui, beleza? Então, esse menos é que eu vou mudar o sinal com esse menos de cá. Então, por isso que ficou mais. Então, o dv é esse cara e o u, eu já tinha falado, é esse, ok? Mas essa expressão aqui é exatamente a minha hipótese de indução. Então, eu posso trocar essa integral por isso aqui, por causa da hipótese indutiva, e o que eu cheguei é que essa integral aqui, que é do caso n igual a k mais 1, é justamente o que eu queria. É φ de 1 menos o somatório, preste atenção, aqui está indo do 0 até k menos 1, e esse é o k, beleza? Então eu provei a fórmula para o caso n igual a k mais 1. Então, por indução, essa fórmula é verdadeira para todo n natural, ok? E a fórmula de Taylor, pessoal, a partir desse lema fica de graça, porque basicamente a gente considera a φ como a função
definida por f de t igual a f de a mais th. Preste atenção, a variável da φ é esse t que está aparecendo aqui, ok? Então, quando a gente olha... Desculpa. Quando a gente compara as fórmulas... eu vou botar aqui para você... já está aqui escrito, até peço desculpa. Quando a gente vai derivando, vou derivar uma vez. Quando eu derivo a φ uma vez, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, fica a derivada da f no ponto vezes a derivada do que está dentro, que dá h. Se eu derivo duas vezes, lembra, presta atenção aqui. A variável é t, não é h não. Então, esse h aqui é uma constante aqui para mim, beleza? Então, se eu derivo duas vezes, vai ficar a derivada da derivada, que fica a segunda derivada, vezes a derivada do que está dentro, que dá h de novo. Então, vai ficar um h quadrado. De maneira geral, e aí eu não vou parar para provar isso, porque é fácil verificar. A iésima derivada da φ é a iésima derivada da f aplicada no ponto vezes h elevado a i. Ok? Então, a φ aplicada no zero dá justamente a iésima derivada da f aplicada no a, h elevado a i. Beleza? Então, é só usar essa relação lá na fórmula de cima, pessoal, da φ, que você vai chegar nessa fórmulazinha aqui para f. Então, essa é a fórmula de Taylor com resto integral, ok? Então, mais uma vez, eu não vou dar tanto detalhe aqui, a gente vai falar mais sobre a fórmula de Taylor quando a gente estiver no capítulo de Taylor e também na série de funções. Eu estou querendo finalizar esse vídeo, está ficando meio longo. E o corolário é a fórmula de Taylor com resto de Lagrange. Esse teorema, existe a versão dele lá no capítulo 9 e é um pouquinho mais geral, porque aqui a gente está pedindo que a função seja de classe Cn, ok? E lá no capítulo 9, essa é a versão do teorema da fórmula de Lagrange, da fórmula de Taylor com resto de Lagrange, que está no capítulo 9. Ela é um pouco mais geral. Porque a gente pede aqui que a função seja n vezes derivada, mas que a n menos 1 derivada que seja contínua, tá? Então, no teorema que a gente está provando agora, a gente está pedindo que a enésima derivada também seja contínua. Aqui eu não estou pedindo que a enésima derivada seja contínua, só até n menos 1, ok? Então, por que a gente vai provar se já tem um mais geral, né? É porque a demonstração aqui fica bem curtinha, pessoal. A partir do teorema com o resto integral, ok? Então, a demonstração aqui fica bastante curta, é só usar... Deixa eu só mostrar aqui a diferença para vocês, vou diminuir aqui um zoom, tá? Se vocês olharem para as duas fórmulas de Lagrange aqui, a fórmula de Taylor, a que a gente já provou você tem f de a mais h igual a essa soma, mais essa integral aqui, vezes o h elevado a n. A única diferença para a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange é justamente o resto, ok? Que é isso aqui, ó. É a única diferença. Aqui eu tenho essa integral e aqui eu tenho isso aqui. E o que é que tem aqui? Existe um delta entre a e a mais h, um delta não, um θ, entre a e a mais h, de maneira que essa integral se torna esse valor aqui. Pô, mas aí é fácil de perceber o que é que eu vou usar. É o teorema do valor médio para integrais. Preste atenção. Esse aqui, quando eu olho para essa integral, eu acho que eu escrevi aqui embaixo. Quando eu olho para aquela integral da fórmula de Taylor com o resto integral, eu chamo essa parada aqui de P. Eu chamo essa parada aqui de P. E aqui eu tenho se eu comparo, eu não vou escrever F para não confundir. Se eu comparo com o teorema do valor médio para integrais, eu chamaria essa daqui de P e essa daqui seria F. Eu não vou escrever aqui para não confundir, porque está a mesma letra F, para não confundir, beleza? Se eu fosse comparar lá, seria isso. Então, pelo teorema do valor médio para integrais, essa daqui, e veja que a gente vai usar, essa daqui é contínua, tá? Então, existe um θ, entre 0 e 1, de maneira que essa integral aqui se torna essa função aplicada no θ, mas preste atenção, quando eu digo essa função, eu estou pensando que a variável é o t. Então, essa função aplicada no θ, então fica isso aqui, vezes a integral dessa p. Mas a integral dessa p, é só fazer a conta aí, pessoal, dá 1, ok? Então, aquele resto lá da fórmula de Taylor com resto integral é justamente igual a esse valor. E aí eu chego assim no teorema
da fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. Mais uma vez aqui, a gente está pedindo um pouquinho mais, não é tão pouquinho assim não, tá? Pedir continuidade de alguém não é pedir tão pouco não. Mas assim, o teorema se torna bem mais fácil de demonstrar do que o do capítulo 9, mas é porque a gente está com mais hipóteses, tá bom, pessoal? No próximo vídeo a gente vai seguir para as fórmulas, para a integral a partir das somas de rimas, é uma seção bem importante, beleza? Vai dar um pouco mais de trabalho do que essa seção aqui. A gente acabou aqui a seção 1 do capítulo 11. E aí a gente vai seguir, pessoal. Então, daqui a 2 vídeos, provavelmente eu vou falar de logaritmos e exponenciais. E aí eu queria dar uma ênfase um pouco maior, porque é assunto do ensino básico. E aí eu gosto de dar uma enfatizada nesses assuntos que a gente acha que a análise não tem nada a ver. Mas assim, no fundo, né? Se para a gente definir direito quem é o R, a gente precisa de análise, é óbvio que a análise está bem presente lá no ensino médio, no ensino básico, né, de maneira geral. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradeço aí a paciência de vocês e peço que, se você estiver assistindo esses vídeos, né, passe aí para os seus colegas de turma e, se possível, dá uma curtida aí e se inscreve. Valeu, até a próxima.